na medida em que a reforma protestante avançava pela Europa, a Igreja Católica ia perdendo cada vez mais e mais fiéis. Tentando reverter essa situação, a Igreja dá início a um movimento que a gente vai chamar de contra-reforma, obviamente, contra a reforma protestante. Então, esse movimento são algumas ações, algumas medidas que a Igreja Católica irá tomar, tentando impedir que novos países adotassem o protestantismo e também na ideia de expandir o catolicismo pelo mundo. Então essa é a Contra-Reforma. Um dos principais movimentos da Igreja Católica nesse sentido da Contra-Reforma aconteceu no chamado Concílio de Trento. Então, o concílio é uma reunião que a igreja pode convocar, formada pelos principais nomes da igreja, os principais bispos, arcebispos, onde eles vão fazer uma série de decisões e a igreja vai seguir essas decisões. Nesse Concílio de Trento, porque aconteceu em uma cidade chamada Trento, por isso Concílio de Trento, a igreja então vai estipular algumas coisas como a criação dos seminários. Então havia a ideia de que os padres precisavam ter uma formação melhor para poder desenvolver o seu trabalho religioso e por isso se cria a ideia, né, se criam os seminários, que são como escolas, né, faculdades, onde os padres irão se formar e ao sair do seminário o padre estaria então pronto a desempenhar um bom trabalho junto dos seus fiéis. Uma outra atuação e uma outra decisão do Concílio de Trento foi a criação do Index. O Index era uma espécie de lista de livros proibidos. Então a igreja classificava os livros e dizia ali se aquele livro poderia ou não ser lido por um católico. Então era uma maneira que a igreja tinha de tentar conter o avanço de ideias consideradas nocivas ou ruins para a Igreja Católica. Além disso, durante o Concílio de Trento, a igreja reafirmou seus dogmas. Então não houve assim, uma mudança naquilo que a igreja pregava. As principais ideias continuaram lá existindo. Antes mesmo do Concílio de Trento, existia já na igreja a chamada Companhia de Jesus. Quem faz parte da Companhia de Jesus era chamado de jesuíta, porque era da Companhia de Jesus, então eram os jesuítas. E os jesuítas receberam a missão de expandir a fé católica, principalmente nas novas terras que estavam sendo colonizadas pelos países europeus. Então, a Companhia de Jesus foi muito atuante nos territórios colonizados, por exemplo, por Portugal e Espanha. Os jesuítas vieram aqui para a América, vieram para as regiões onde portugueses e espanhóis estavam colonizando, e o papel desses jesuítas era cuidar da educação das pessoas nessas áreas e também a catequese, principalmente de povos indígenas que estavam sendo convertidos ao catolicismo, e dessa forma a Igreja Católica conseguia expandir o seu número de fiéis pelo mundo. Uma outra parte dessa contra-reforma da Igreja Católica contra a reforma protestante foi a atuação do Tribunal do Santo Ofício ou Tribunal da Inquisição. Esse tribunal basicamente tinha a função de julgar heresias. Uma heresia é uma ideia que contraria a igreja. Então a igreja católica defende algumas ideias. Por exemplo, a igreja diz que Maria concedeu a luz a Jesus virgem, a Virgem Maria. Se alguém diz para a Igreja Católica que Maria não era virgem, para a Igreja Católica isso é uma heresia. Então você está dizendo uma ideia contrária àquilo que a igreja prega. E o Tribunal do Santo Ofício ou a Inquisição tinha esse papel de julgar pessoas que fossem acusadas por praticar heresias, e essas pessoas então recebiam ali certas condenações, e entre as condenações a pessoa poderia até morrer por conta do que ela estivesse ali pregando. Então o Tribunal do Santo Ofício, ele também teve esse papel aí, o Tribunal da Inquisição, que foi muito temido nesse período aí da Contra-Reforma, mas é bom frisar que não era a igreja que executava as pessoas, mas era o poder do rei, então o governo que executava ali a pena de morte caso uma pessoa fosse condenada por uma heresia muito grave. Então essa é a Contra-Reforma Católica.